Oi, pessoal, bom dia. Mais uma semana começando e a nossa equipe de especialista da iPlan está aqui mais uma vez para falar com vocês, trazer informações sobre o mercado financeiro. E nós vamos começar então falando com Felipe Martins, que vai trazer informações sobre renda fixa. Bom dia, Amanda. Bom dia, Felipe. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Vamos lá. Matheus, pode colocar minha tela aí, por favor, para o pessoal ver. Já apareceu, né? Sim. Então vamos lá, gente. Primeira atualização, né? Normalmente eu falo disso aqui mais no final da apresentação, mas agora a coisa está chamando tanta atenção que eu vou começar com isso, que é a atualização da curva de juros, né? Então agora eu fiz diferente, em vez de colocar as datas, né? Coloquei, na verdade, só quanto tempo a gente estaria retroagindo em relação à última. Então vocês vejam aqui, né, que a última curva de juros, né, a da sexta-feira, com as condições de mercado de sexta-feira, é essa que está mais em cima aqui, a clarinha, tá bom? E aí, se a gente for voltando no tempo, né, a gente vai ver as curvas mais abaixo. Resumindo, né, o que aconteceu de um tempo para cá, de 6 meses para cá? A curva saiu dessa daqui de baixo e tomou uma pancada aqui para cima, né? As aplicações de renda fixa, voltando a falar aquilo que a gente já tem falado em vários calls aqui, as aplicações de renda fixa estão com taxas cada vez mais atrativas, né? Então isso aqui está acontecendo recorrentemente. Se a gente fizer um estudo um pouco mais aprofundado, a gente consegue chegar em parâmetros mostrando que essas taxas aqui estão equivalentes aí a lá do período da pandemia ou até um pouco antes. Então, assim, numa época em que tinha muito terror, digamos assim, colocado no mercado, né, muita incerteza, e a gente agora também está enfrentando isso, tá certo? Com outros, uma outra situação, né? Então agora, na verdade, o drive não é só a pandemia, né? Tem outras coisas aí também acontecendo. Mas para as aplicações em si, o que importa é isso, né? Que a gente está com um prêmio aqui, ou seja, que a renda fixa está pagando realmente está bastante interessante. Então, para quem não tem ainda a alocação, aqui está mais uma vez a janela aberta aí com uma excelente oportunidade para poder fazer suas alocações em renda fixa, taxas muito boas, tá? E essa aqui, né, é a curva de juros aí feita pelos pré-fixados, né, títulos pré-fixados, e a outra que é a curva de juros reais, então temos aquele título do Tesouro Nacional, né, a NTN-B, que paga a inflação, IPCA e mais alguma coisa, então te protege da inflação que também está alta, também já temos falado aqui nos nossos calls. E esse mais alguma coisa também continua subindo, vejam como a curva clarinha ali é a que está mais acima de todas as outras, tá certo? E aí, eu quero mostrar para vocês um efeito, é o seguinte. Bom, você pode até duvidar aqui do que eu estou falando. Não, esses dados aí que você está pegando, não consigo enxergar isso aí, de onde é que está vindo isso. Então, eu posso mostrar para vocês aqui no próprio site do Tesouro. Deixa eu trocar aqui a minha tela para aparecer um navegador. Apareceu aí, né? Apareceu sim. Pronto. Então, vamos lá aqui, ó. É o próprio site do Tesouro Nacional, vou botar até na home aqui, ó. A gente entra na home, vamos lá embaixo e a gente vê aqui, títulos, históricos de preços e taxas. E aí eu venho aqui, pego um título, ele vai listar aqui todos os títulos, né? E aí você pode ver isso para o histórico, para investir, ou seja, para fazer uma aplicação ou para resgatar, tá certo? Então aqui eu vou deixar na parte de investir. Vejam que ele está plotando o gráfico por taxa, né, de 30 dias atrás, mostrando que a taxa de 30 dias era menor do que a atual, como eu coloquei lá no gráfico. Então, para quem duvidou, né, então tá aqui da fonte realmente lá do site do Tesouro. Pode fazer isso com outros títulos também, por exemplo, um pré-fixado 2026, a mesma coisa. E a gente já falou aqui no nosso call a relação inversa que existe entre preço e taxa. Então, se a taxa está subindo, quer dizer que o preço está caindo. Então, aqui, ó, foi só trocar aqui no botãozinho aqui em cima, em vez de ver pela taxa, coloquei para ver pelo preço dos últimos 30 dias, aí a gente vê como o preço está caindo. Então, para quem quer comprar, para quem quer entrar, é melhor pagar mais barato, tá certo? Então, agora, com o preço mais baixo, estamos na janela muito boa, como a gente já tem falado. Se eu aumento o tempo aqui, botei para 90 dias agora, e aí a gente também tem o preço lá embaixo. Já teve um menor aqui, né? Para esse título, por exemplo, R$650, agora já está um pouquinho maior, mas ainda estamos com valores bem menores do que aqui, quando está aproximadamente R$700. Se eu botar para um ano também, a gente vê que teve um pico aqui, ó, bem grande lá em dezembro, né, de valor, aqui estou falando de preço, e agora a gente está com um preço bem menor aqui. Então, para entrar na renda fixa, mais uma vez, nossa janela muito boa aqui para fazer essas aplicações. E aí você pode falar o seguinte, né, que foi que eu coloquei aqui embaixo.
Poxa, mas eu tenho um CDB lá, eu já invisto, eu tenho um CDB, tenho uma LCI, ou tenho uma LCA, que eu comprei há 6 meses atrás, então tá dentro dessa janela aqui que eu mostrei esse estudo, né? Mostrando que os preços estão caindo. E quando eu consulto, eu não vejo nenhum prejuízo, eu não vejo essa queda de preço aqui, né? Porque o que está acontecendo? Qual é a diferença? E aí entra um conceito aqui que usa-se muito no mercado, que é a marcação a mercado e a marcação pela curva. Não precisa se preocupar que ele não é tão complexo assim, é fácil de entender. A marcação a mercado, ela é o seguinte, se eu tenho um título, então a pessoa lá que falou aquilo, ela tem um CDB, uma LCI ou uma LCA. Se eu tenho um título e eu quero saber quanto que ele está se valorizando, existem 2 formas de eu fazer isso. Uma primeira seria eu simular que eu vou vendê-lo agora. Então, eu não necessariamente vou vender, mas eu vou simular que eu vou vender. Ora, se eu estou querendo vender, uma outra pessoa vai ter que comprar. Então, nesse mercado, eu fico um pouco na mão do comprador. O quanto ele oferecer para pagar vai ser o quanto que eu vou ter que vender. Então, por isso que se chama marcação a mercado. Isso depende da oferta e da demanda e da percepção de risco. Se esse comprador, ao olhar para esse meu título, vê que ele é arriscado, ele vai oferecer menos. Vai falar, não, eu não quero pagar isso aí tudo que você está cobrando. Eu vou comprar menos, vou pagar por um valor menor. Então, eu fico dependendo de oferta e demanda. Por isso que se chama marcação a mercado. Eu dependo do mercado que está lá naquele título. E existe a marcação pela curva, que é uma marcação simplesmente matemática. Você não precisa saber fazer a conta, mas seria eu pegar um título, vou dar o exemplo aqui embaixo, um tesouro pré-fixado de 2026, ele pagava uma taxa de 7,65% ao ano. Vamos dizer que você comprou esse título. Passou um ano, a marcação pela curva quer dizer o quê? Que você vai ter que ter ganho 7,65%. Mas não quer dizer que você, na hora de vender, vai ter alguém aceitando pagar aquele preço, o equivalente a essa valorização, vai depender do mercado. Então, por isso que existem essas 2 marcações aí. Normalmente, os títulos de renda privada, títulos de renda fixa, mas privados, de emissão privada, que é o caso de CDB, LCI, LCA, não são de emissão do governo, então eles têm a marcação pela curva, então é uma marcação matemática. Você comprou, passou um ano, ele vai te dar aquela rentabilidade de um ano. Passou 6 meses, vai te dar a rentabilidade de 6 meses. E os títulos do Tesouro têm essa marcação a mercado, que é diferente, então você fica um pouco suscetível ao mercado. E um pouco não, totalmente suscetível ao mercado. E a única coisa que difere isso, né? Você fala, poxa, mas então eu estou suscetível ao mercado, então não é renda fixa. Não, lembra que eu já falei em outro call lá, né? A renda fixa, aquela rentabilidade contratada, ela só é garantida se eu ficar com aquele título até o final. Então, nesse exemplo aqui, eu botei um exemplo de preço que eu tirei realmente lá do site do Tesouro. Se eu tivesse comprado, né? A gente viu lá a nossa curva de juros, voltando no tempo, né? Até 6 meses. Então, se eu tivesse comprado lá em fevereiro, um tesouro pré-fixado de 2026, ou seja, ele vence em 2026. A taxa que ele estava sendo negociado era essa, 7,65 ao ano. Então, eu ficando com esse título aí, até 2026, ia dar mais ou menos 5 anos, né? Ia até comprando em 2021, fevereiro, ficando até janeiro de 2026. Então, eu ia ganhar essa taxa a cada ano que passasse, eu ia ganhar 7,65%. E ele estava com um preço de R$ 699,45. Mas para eu ganhar esse valor aqui, eu tenho que ficar com ele até o final, até 2026. Se eu resolver vender no meio do caminho, eu posso ter até prejuízo. Que foi o que eu coloquei aqui. Agora, em agosto, né, 6 meses depois, o preço de mercado, o preço que o mercado, se eu quiser vender, alguém quiser comprar, essa pessoa que está querendo comprar, só aceita pagar R$ 658,84. E olha que eu gastei R$ 699. Então eu vou ter um prejuízo, tá? Por quê? A taxa agora desse título subiu, foi o que eu mostrei lá no início, as taxas não estão subindo, então o preço está caindo. Ele pagava 7,65, agora ele paga 10,05, 10% ao ano, então está pagando bem melhor agora. Para você que vai entrar, para você que vai sair, já não está tão bom, porque o preço caiu. E se eu fosse fazer a rentabilidade na curva, ou seja, o cálculo matemático, como passou 6 meses, a conta não é exatamente essa, mas como passou 6 meses aqui, então seria mais ou menos metade dessa rentabilidade aqui de 7,65. Então ia dar 3,8. E aí fazendo essa conta, você chega aí no valor de 725,50. Então, matematicamente teria que estar valendo isso aqui, 725,50. Mas não é o que o mercado está querendo pagar, tá bom? E aí, para finalizar aqui, eu coloquei esses dados vindo lá do site do Tesouro realmente, né? Para a pessoa que não acredita no que a gente está falando aqui, a gente vai lá e mostra. Aqui, peguei agora, só coloquei o print para não perder tempo aqui fazendo a consulta. Ó, peguei aquele título, Tesouro Pré-Fixado 2026, lá no dia 24 de fevereiro estava valendo 699,45, que foi a data da aplicação, né, de acordo com a nossa simulação aqui. E
No dia 20 de agosto, o último dado que a gente tem, sexta-feira, estava valendo 658,50. Reparem que eu coloquei aqui, para poder fazer a aplicação, coloquei o gráfico de investir, tá certo? E agora, como eu queria, tô simulando como se eu fosse vender esse título, então agora seria um resgate. Então aqui eu selecionei a parte de resgatar, coloquei o preço e vi lá que na sexta-feira, para eu resgatar esse título, estavam me pagando por ele 658,84. Tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, né? A diferença desses dois conceitos, marcação na curva e marcação a mercado. Bem importante para você saber o que está acontecendo com seus investimentos ao longo do tempo aí, tá? Não só lá no final, mas no meio. Por que você pode estar vendo um prejuízo ou não está vendo um prejuízo. Então, vejam que a renda fixa, por mais que ela tenha essa rentabilidade contratada, você precisa saber o que você está fazendo para você não tomar um susto. Então, aqui na iPlan, a gente não só quer te dar esse conhecimento, mas também te ajudar a fazer essas aplicações. Então, se você quer aplicar, investir em renda fixa e também em outras aplicações também, não deixa de ir lá no nosso site, né, iplan.com.br, vai lá, vai descobrir o seu perfil de risco, vê se você aguenta isso aqui no seu estômago, ver um negócio que era R$700, sair para 650. Se você aguentar, vai ter algumas indicações para você feitas pela gente. Se você não aguentar, a gente vai fazer outras que são mais seguras. Nem tudo é assim, tá bom? É isso, Amanda. Tá certo, muito bem. Obrigada, viu, Felipe? Até semana. De nada. Boa semana para vocês, pessoal. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre renda variável com o Felipe Garran. E aí, Amanda, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Vamos que vamos, então. Vamos falar um pouquinho aqui de bolsa, vamos falar sobre a tensão dos mercados, enfim. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Já está aqui no jeito, né? Muito bom. Então, vamos lá. Bom, a gente teve aí uma semana complicada, né? Essa semana que passou, né? A gente sente isso na performance do índice Ibovespa, né? Eu vou colocar aqui só a minha ponteirinha para me ajudar. Apontador laser aqui, olha só. Então a gente teve o índice Bovespa, né, com um desempenho muito ruim, caindo 2,59% na semana, nessa semana que passou. Mas o grande destaque foram o índice de commodities, né, os que a gente chama de materiais básicos, caindo aqui mais de 7% na semana. Então o que aconteceu? A gente vinha, né, no começo do ano, a gente teve o preço do minério de ferro batendo lá numa alta histórica, né? Isso faz com que ações como Vale, ações como de siderurgia também, tenham o seu preço elevado, porque normalmente, quando o preço do minério de ferro está lá em cima, é porque a gente tem uma demanda muito grande por aço e, portanto, por crescimento da China, porque a China usa muito aço no crescimento da sua economia, né? Só que o que acontece? Cada dia a China ela tem aumentado as restrições à produção de aço dentro do país. Isso de alguma forma dá uma segurada no crescimento econômico chinês e principalmente reduz a demanda por minério de ferro e por aço. Por que por minério de ferro? Porque a China ela produz mais ou menos 60% do aço mundial. Então o que acontece? Ela é um grande demandante. Quando ela reduz essa demanda se reduzindo, o que acontece com o preço de um ativo, como o minério de ferro, o preço cai. E aí o que acontece? Ao longo dos últimos meses, a China tem restringido essa demanda justamente por questões ambientais. E aí a gente vê o preço do minério de ferro diminuindo muito fortemente, muito rapidamente. Com isso a gente teve as siderúrgicas fortemente afetadas, a Vale, BRAP também, BRAP 4, né, que possui um grande percentual dos seus recursos em Vale. Então, todas essas ações tiveram um resultado muito ruim na semana passada por causa disso. Lembra que durante o ano, né, essas ações ela têm entregue um resultado muito bom, mas agora parece que vem um momento de correção. É isso que a gente tem enxergado nas últimas semanas e principalmente nessa última semana. Então, essas ações de commodities, elas caíram aí uns 7%, elas impactaram fortemente o Ibovespa, porque elas têm uma boa participação no índice Ibovespa, que caiu 2,59%, legal?
Pelo outro lado, o lado positivo, né, o índice de utilities, né, que tem lá Sabesp subiu mais de 10%, né, com a ideia da privatização por parte do governo do estado de São Paulo. Você tem aqui empresas do setor elétrico, você tem empresas do setor de concessão, de um modo geral, né, da parte de concessão, subindo 3,14% esse índice. O índice de energia elétrica subiu também 2,9%, então esse ficou o lado positivo. E o BDRX subiu também. Você fala, mas como, Felipe? Eu ouvi que na semana passada as bolsas americanas caíram. Mas lembra que o desempenho das BDRs tem a ver com o desempenho das bolsas americanas e tem a ver com o desempenho do dólar. O dólar desempenhou forte na semana passada e puxou a BDR para cima. Por isso que quando o investidor ele tem uma parte do seu capital alocado em BDRs, ele está se diversificando, porque se o dólar puxar, ele ganha dinheiro aqui, tá certo? Normalmente, quando o dólar sobe, a bolsa brasileira cai, mas as BDRs sobem, porque esse impacto é sentido para o investidor que está em BDRs. Beleza? Então, esses foram os destaques da semana passada. No acumulado no ano, a gente vê que as BDRs continuam dando show, né? Como vem sendo nos últimos anos, 20% de retorno nesse ano. A gente vê os índices de commodities, o IMAT, né? Ainda com uma boa performance, 15,85. E a gente vê do outro lado o setor imobiliário, com uma performance muito ruim, caindo quase 20% esse ano. O pessoal está de olho nesse setor que está bem descontado, né? Você vê as empresas aí com índice preço-lucro, índice preço-valor patrimonial bem baixo. Isso quer dizer que o preço está baixo em relação ao patrimônio dessas empresas e em relação ao lucro que elas geram. Então pode ter boas oportunidades e há boas oportunidades de compra aqui. Lembrando, se você quer boas oportunidades para investir em ações, em fundos multimercados, em outros produtos, entra lá no site da iPlan, iplan.com.br, faz o seu Suitability, é um chatbot legalzinho de fazer, você vai gastar 5 minutos de forma interativa, divertida, a gente vai marcar um call com você, vai entender a sua situação econômica financeira e vai montar uma bela de uma carteira para você acumular riqueza aí no médio e no longo prazo. Tá? Então a gente tem um atendimento muito personalizado, né? A gente olha para o seu perfil de risco, seu perfil de investimento e faz uma carteira para garantir que nos próximos anos você tenha tranquilidade patrimonial, beleza? Muito bom. Então é assim que a gente está aqui, né, no acumulado no ano. IMAT continua dando um resultado interessante, né, mas muito ponto de atenção por causa da queda do valor das commodities, principalmente do minério de ferro. Então olha só, quanto mais alto está aqui, maior tem sido o retorno durante o ano. E quanto mais para a direita, maior tem sido a volatilidade, a oscilação de retornos, portanto o risco. O IMOB tem tido uma oscilação alta, índice de empresas do setor imobiliário, isso aqui, na casa de pouco mais de 30% de volatilidade, isso quer dizer que flutua muito e tem entregue menos 20% no ano, então não está legal. Por outro lado, a gente tem aqui o BDRX, então aquele investimento em empresas dos Estados Unidos, com uma vol de 18%, uma vol razoavelmente baixa para renda variável, e entregando um resultado acima de 20% no ano, tem sido um ótimo investimento, então. E o IFIX, né? O que é o IFIX? Qual que é a diferença entre o IFIX e o IMOB? E o IMOB, ele congrega as ações das empresas do setor imobiliário. O IFIX, ele congrega os fundos de investimento imobiliário. São os fundos imobiliários, legal? Então, olha só, a vol do IFIX, ela é bem mais baixa, ou seja, a oscilação dia a dia no preço, né, o que você ganha, o que você perde no IFIX é menor, então risco menor. Só que esse ano tem entregue um resultado negativo, né, está abaixo de 5% aqui, na verdade, está abaixo de menos 5%, então está caindo 6% aí no ano IFIX, beleza? Muito bem, qual que é o nosso grande objetivo? É ter uma carteira diversificada que aproveite um retorno maior, mesmo correndo um risco maior, e que também tenha os retornos menores com
os riscos menores com um bom retorno, né? Então, isso que a gente faz aqui na iPlan. Só para você ter uma ideia, nesse IPE que está nos últimos 5 anos, né? Então, ações small caps entregando melhor resultado, né? Você tem aqui índice de dividendos, você tem índice Bovespa. O que nós fazemos? A gente monta uma carteira para você visando estar aqui. Retorno muito bom, acima de 20% ao ano, né? Com uma vol controlada, com um risco controlado. Essa aqui é a linha média de retorno do mercado. A gente vai buscar para você algo acima disso. É isso que a gente tenta buscar. Se você é um cara mais conservador, a gente vai colocar uma carteira aqui, acima da média do mercado, mas com um risco mais baixo. Por quê? Porque você não quer correr muito risco. Se você é um cara mais arrojado, a gente vem para cá. Vai buscar um retorno maior, com um risco maior, acima da média do mercado. É isso que a gente busca para você, a gente busca gerar alfa. Legal? Como é que está aqui nesse ano que a gente está vivendo, né? As grandes campeãs. Fertilizantes Heringer assumiu a liderança aqui, né? 452% no ano. Então, um papel que saiu da recuperação judicial. A gente gosta de acompanhar esse tipo de papel. Empresa que não estava bem, que tem tradição muitas vezes no mercado, não estava bem, aí faz aquele turnaround e a gente tem ótimas oportunidades de comprar baratinho e depois que a empresa se ajeita, esse papel sobe pra caramba. Tem bastante risco? Tem, por isso tem que ser uma fração do capital e dentro de uma carteira bem diversificada. Legal? Então é assim que a gente tem as campeãs do ano, né? Tem papéis então entregando resultado magnífico para o investidor. Legal? Para essa semana, o que a gente está esperando? Bom, no Brasil a gente teve uma elevação da tensão política já na semana passada e é o que deve nortear essa próxima semana também. Como a gente viu, o presidente Bolsonaro levou a petição do impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e isso deve então tornar o ambiente um pouco mais tenso, né? Os partidos, 10 partidos já se posicionaram sendo contra esse pedido de impeachment, então a gente segue com uma questão difícil, né? Um problema de difícil governabilidade no país. Se espera uma reforma administrativa, né, mais leve, né? O próprio presidente já falou para o Paulo Guedes, vai passando as reformas aí, nem que seja uma reforminha de leve, mas passa. Então a gente espera que isso possa acontecer, embora essa tensão política, né, exacerbada aí pela ação do presidente agora pedindo o impeachment do ministro do Supremo, pode tornar o relacionamento até mais difícil, né? Os resultados corporativos continuam vindo forte, né? Então a gente tem acompanhado dado a dado na divulgação aí das empresas para esse segundo trimestre, os resultados em geral têm vindo muito bons, né? Entretanto, o preço das ações não tem desempenhado, não tem mostrado esses bons resultados, justamente por conta dos riscos do futuro, né? Riscos de será que isso se mantém, riscos de vai ter inflação e essa taxa de juros vai ter que subir pra caramba. O professor Martins já mostrou que o mercado precifica juros bem mais altos aí para o futuro por conta da incerteza. Então tudo isso tem impactado negativamente o resultado da Bolsa, apesar de lucros muito bons que tem vindo nessas últimas semanas, né? Então tem aí um tridente bastante complicado, né? Real fraco, pressão de inflação. Quando eu digo real fraco, é uma pressão forte do dólar que gera pressão inflacionária bastante forte e somado a isso uma crise hídrica, tudo isso pode impactar negativamente o PIB. Então a gente vê as instituições financeiras revisando para baixo o crescimento do PIB, né? Isso deve acontecer mesmo. Cenário externo que a gente vê, né, que a China ela reportou a ausência de novas contaminações por Covid-19 nessa semana que passou. Isso não acontecia desde julho, então umas 3 semanas que você tinha novas contaminações. Essa última semana não teve nada. Isso é interessante, por quê? Porque o resultado, o desempenho das bolsas está muito ligado ao que vai acontecer com a pandemia. A pandemia ficando insignificante, o mundo volta a crescer a taxas maiores e a renda variável desempenha melhor, os preços vão subir porque os resultados corporativos vão vir bons no longo prazo.
Tá? A gente vai ter uma discussão essa semana, o que a gente chama de Jackson Hole, que é um simpósio no qual se discute a política monetária do Fed. Isso começa na quinta-feira, com um dia muito forte na sexta-feira, e aí a gente vai ter uma visão muito clara, né, se haverá um aperto monetário mais forte nos Estados Unidos ou não. Se houver esse aperto monetário com taxas maiores ali, Estados Unidos vai crescer menos, a Bolsa Americana vai subir menos, e a reboque, a Bolsa Brasileira também sobe menos. Além disso, com taxas de juros mais altas lá nos Estados Unidos, a gringaiada sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, o que faz com que o preço dos ativos no Brasil caia na medida em que eles vendem ativos aqui no Brasil. Legal? Muito bom. Para a gente encerrar, olha só, as bolsas europeias, elas estão com leves altas nessa segunda-feira, né? Semana passada foi a pior semana desde fevereiro, né, por conta dessa regulação do setor de tecnologia da China, nessa perspectiva de regulação do setor de tecnologia e redução dos estímulos nos Estados Unidos, que é o que vai continuar sendo discutido aqui no Jackson Hole. Né? Por que eram esses estímulos? Estados Unidos ficava comprando títulos públicos no mercado e colocava dinheiro, colocava dólares. Bastante dinheiro, o pessoal tinha dinheiro para consumir e puxava a economia. O pessoal está achando que agora já deu, o Fed está achando que já deu, né? Agora a economia pode andar com as próprias pernas e deve tirar um pouco o pé e, portanto, a economia americana vai ter que se virar sozinha sem tanta intervenção governamental. Legal? Eu falei que era o último slide, mas não é, eu menti para vocês. Hoje, né, nós tivemos aqui a expectativa dos analistas sobre indicadores importantes como inflação, juros e câmbio no Brasil. Já teve uma revisão para baixo, principalmente no PIB, tá? Então isso é um ponto importante. Fórum Nacional de Governadores se reúne para debater crise entre poderes, né? Então, agora vai ficar, né, essa questão política, né? O pessoal reclamando, pô, estavam lá. O Bolsonaro pede que é do Poder Executivo, pede impeachment do cara do Poder Judiciário, não dá para ser assim, aquela história toda que a gente conhece, né? E também vai ser divulgado o dado da balança comercial semanal. Isso é importante, porque quando a balança comercial é positiva, a gente tem mais dólares no Brasil, e tendo mais dólares no Brasil, a gente segura a cotação do dólar. Beleza? Muito bom, gente. É isso aí. Acho que a gente meio que passou um tempo, mas faz parte, né? Às vezes a gente passa mesmo. E eu já volto a palavra para a nossa querida Amanda. Fique à vontade aí, Amanda. Tá certo. Obrigada, Felipe. Até semana que vem. Valeu. Bom, gente, essa semana nós não vamos ter call referente a fundos de investimento com o Eduardo Tavares, mas semana que vem ele está aqui de novo com a gente, trazendo mais informações para vocês. Queria só lembrar de que o que a gente está fazendo aqui hoje não é uma recomendação de investimento, são só informações sobre o mercado financeiro. Para quem tem interesse de conversar com a gente, para ter sim, aí sim, uma recomendação para montagem de carteira, entra no nosso site, iplan.com.br, conversa lá com a Lana, que é a robozinha do nosso chatbot, faz, né, responde as perguntinhas lá para saber qual que é o seu nível de risco para investimento, marca uma conversa com a gente e aí a gente ajuda vocês, tá bom? Então até semana que vem e até mais.